internet. Um grande abraço ao nosso irmão Alberto, ao nosso irmão Benjamin. Boas notícias nós temos do Brasil, também estamos a orar por vocês. Um abraço também ao Cristóvão, ao Eloy, aos nossos jovens. Um abraço a todos aqueles que nos acompanham. E desde já vamos então ler a palavra do nosso Deus. E vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler, e estamos a estudar a carta aos Colossenses, capítulo 2. Vamos ler o capítulo 2 todo. E depois iremos passar a palavra ao nosso irmão Alberto. Mas vamos então ficar de pé e vamos ler a palavra do nosso Deus. E então, o Senhor diz-nos assim, na sua palavra: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele também. Também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os pôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado, pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E foi a leitura da palavra de Deus. Podemos nos sentar, irmãos. Vamos então passar agora a ouvir o nosso irmão Alberto, e um abraço muito grande para ele e para a família. Graças a Deus por mais esta reunião de oração e estudo bíblico. Louvo ao Senhor por cada irmão que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras, entendendo a palavra de Deus. Sei que muitos irmãos estão passando por momentos aflitivos, lutas, circunstâncias adversas, mas tem de bom ânimo, diz a palavra do Senhor. A fé que vence o mundo, nós temos esta fé. E por falar em fé, vamos voltar a Colossenses 2, no verso 12, lendo assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Será que ainda me falta alguma coisa quando eu fui salvo em Cristo Jesus? Quando eu entendi as Escrituras?
Deixei a velha vida para viver a nova vida em Cristo. O que me falta? O que eu preciso fazer? Esta é a inquietação de muitas pessoas, principalmente daqueles que tentam atuar na igreja para, de uma certa maneira, consolar o seu ego, querendo mostrar que pode fazer alguma coisa. O texto aqui já estudado diz que somos batizados em Cristo, identificados em Cristo Jesus. Isso significa que em Cristo Jesus, tudo aquilo que aconteceu ao Senhor Jesus, aconteceu também a nós. Quando ele foi morto, nós também fomos mortos. Quando ele foi sepultado, com ele fomos sepultados. E agora, ao ressuscitar, também com ele ressuscitamos. Tudo isso se deu pela fé no poder de Deus, conforme o verso 12, lido agora. Porque alguém pode perguntar, mas como eu posso conseguir esta certeza, esta garantia de que ao ressuscitar Cristo, eu estou ressuscitado junto com Ele? E a resposta é pela fé. Os falsos mestres, muitas religiões, conhecendo o coração humano, sabe que o orgulho, sabe que o ego é muito facilmente cativado e oferecem coisas para que as pessoas venham fazer para ganhar autoconceito ou para receber um acalento no coração, mostrando que ele pode ajudar a Deus na obra da salvação. Paulo sempre vai usar nesse texto, em outras partes da Bíblia, o verbo no passivo para se referir a esta ressurreição que vamos estudando. Vamos estudar e vamos estudar cada vez mais. Por que ele usa desta maneira, ressuscitastes com Cristo? Exatamente, a intenção dele é mostrar que Deus é aquele que age e não somos nós em algum ritual ou alguma demonstração de espiritualidade. Deus é sempre que está agindo a favor do homem na salvação. Esta fé, ela deve ser entendida num sentido objetivo. Esta fé é alvo da fé de confiança no Cristo ressuscitado, no poder que Deus demonstra agora. Quando Deus se revelou a Abraão, Abraão creu porque a revelação de Deus era patente a ele. Agora nós podemos crer porque a revelação de Deus em Cristo Jesus e na ressurreição, ela é evidente. A ênfase é necessária aqui, porque muitas vezes somos atraídos para demonstrar algum orgulho, alguma vaidade, querendo praticar jejuns, querendo praticar batismos, vigílias, praticando dízimo, algo para demonstrar que nós estamos desprendidos ou nós temos a prosperidade e podemos assim contribuir para a salvação. O que Paulo está querendo dizer nesse texto de Colossenses 2, desde o verso 10 até o verso 12, indo para o 13 aqui, é que nós, agora, no Evangelho da Graça, tudo que devemos fazer é crer. Você não precisa mais de penitência, você não precisa mais confessar e procurar alguma obra para realizar. Você tem que crer. Crer no Senhor Jesus. E é maravilhoso saber que nós somos transformados pelo poder de Deus. E não pelo poder da água, nem pelo poder de um corte na carne, nem pelo poder de um ritual de guardar dias sagrados e outros, referendo ao Antigo Testamento. A aplicação aqui ela é muito simples para entendermos. Temos a vida eterna porque Deus ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo. E se cremos neste Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, também temos a ressurreição. Uma vez identificados com Cristo, e este Cristo, como já vimos, é a plenitude de Deus, do que mais precisamos? Não precisamos de mais nada. É a fé convicta nos atos realizados por Cristo Jesus lá na cruz. E não acreditar em vários conceitos e filosofias humanas. Deus perdoou todas as nossas transgressões e, portanto, nos encontramos perfeitamente justificados
diante dele. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado. Vamos continuar, portanto, no capítulo 2 e no versículo 12, como certamente vocês ouviram, o irmão Alberto faz referência a este versículo 12 ainda, e particularmente à fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Aliás, quando ele fala na questão dos que sofrem, ele disse ânimo, porque temos a fé que vence o mundo, se vocês se recordam. E o que eu gostaria de aproveitar para falar, e o facto de ele ter ainda se detido aqui no versículo 12 levou-me a pensar nisso, é o que nós temos no versículo 12, a ressurreição. E eu gostava de me deter um bocado aqui acerca da questão da ressurreição, porque o versículo 12 diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Nós temos aqui uma alusão à ressurreição espiritual. A questão da ressurreição é um tema vasto na Bíblia. Nós, desde a ressurreição da nação de Israel, que diz a Bíblia cujos israelitas, neste momento, aos olhos de Deus, estão sepultados no meio das nações. Para quem não sabe, a nação de Israel, face à sua incredulidade, aos olhos de Deus, eles estão sepultados no meio das nações. Há mais judeus fora de Israel do que em Israel. E há muitos judeus em Portugal, há muitos judeus na América, há muitos judeus na Rússia, há muitos judeus em toda a parte, até na Etiópia. E de maneira que eles estão sepultados mesmo, literalmente, estão sepultados no meio das nações. E quando chegar a altura do Senhor voltar a lidar com a nação de Israel, já depois da Igreja deixar este mundo, não é? Enquanto o Senhor estiver a tratar da formação do corpo de Cristo, da Igreja, os tratos com Israel estão suspensos. É claro que o Senhor olha por eles e cuida deles na sombra, está sempre a cuidar deles na sombra, mas não está a tratar com eles diretamente neste momento. E quando a Igreja for arrebatada, dá-se a grande tribulação, e no fim da grande tribulação o Senhor vai enviar os seus anjos a juntar os seus escolhidos pelos 4 cantos da terra. Eles estão sepultados no meio das nações, e diz a Bíblia no livro do profeta Ezequiel que ele vai abrir as sepulturas. E certamente que vocês se recordarão também da visão dos ossos secos, aquela célebre visão de Ezequiel dos ossos secos, naquele vale, em que nos mostra como eles estão mortos, como nação, tal cadáver que só tem ossos, e como é que, através do movimento do Espírito de Deus, aquele cadáver que era só ossos, começa a criar carne, e a formar-se gente, e a ressuscitar. E ele está a falar da nação de Israel, que vai ressuscitar. Portanto, a verdade da ressurreição na Bíblia é um tema vasto, que vem desde Gênesis capítulo 1, logo nos primeiros versículos. Quando nós, em Gênesis, no capítulo 1, nos primeiros versículos, Deus diz assim: apareça a terra seca, no meio das águas que cobriam a terra. Nós temos ali uma figura fantástica e uma alusão fantástica à questão da ressurreição, e quantos estudos e quantas mensagens têm sido feitos e ditos acerca disso. Mas eu não me quero deter sobre isso. Depois nós temos ressurreições físicas, que eu vou fazer uma alusão porque me parece que é importante. Aliás, nós temos aqui no versículo 12, como vocês podem verificar, uma ressurreição física e uma ressurreição espiritual. Porque o versículo 12, quando fala, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes. Ressuscitastes nele. A ressurreição foi a dele, mas nós ressuscitamos nele. Ou seja, nós experimentamos uma ressurreição espiritual pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou a ele fisicamente dos mortos. E é assim que, por exemplo, na carta aos Efésios, no capítulo 2 e versículo 2, eu cito, lemos: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Este vos vivificou significa vos ressuscitou.
vos ressuscitou, estando vocês mortos em ofensas e pecados. Este era o nosso quadro. Estávamos mortos em ofensas e pecados e fomos, perdão, ressuscitados pela fé em Cristo. E a ressurreição dele tornou-se nossa ressurreição espiritual, em primeiro lugar, e depois terá reflexos na parte física também. Mas eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque nós temos aqui uma alusão à ressurreição espiritual e à ressurreição física. Em relação à ressurreição física, eu vou deixar a espiritual para o fim, porque é aquela que, em termos práticos, nos pode e deve dizer muito. Porque a parte da ressurreição espiritual é dupla. Nós temos aqui na Bíblia, quando a Bíblia fala da ressurreição espiritual que nós experimentamos, a ressurreição espiritual é dupla. É a ressurreição que nós experimentamos pelo batismo espiritual que fomos batizados em Cristo, e a ressurreição dele tornou-se nossa, não é? E depois temos a ressurreição operada agora em mim como crente. Já agora como crente, na minha vida diária, na minha vida prática, o efeito da ressurreição na minha vida, na minha experiência. E essa parte é muito importante, eu já me vou referir a isso. Mas o que eu queria chamar a vossa atenção é para este tema da ressurreição, é um tema muito vasto, como eu digo, e em termos físicos, de pessoas, e ressurreição física, nós temos na Bíblia 10 ressurreições de 10 pessoas. Há uma delas que eu não considero à parte, naturalmente tem que ser à parte, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Portanto, são 9, tirando a do Senhor Jesus Cristo. E nós temos 9 ressurreições, e a dele, eu coloco a dele à parte, porque a dele é de facto única. O Senhor Jesus Cristo, lemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 20, foi as primícias dos que dormem. Ou seja, ele experimentou, ele foi o primeiro a ressuscitar, como ainda ninguém ressuscitou. E já houve pessoas que ressuscitaram. E porquê é que eu digo isto? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. E aqueles 9 que eu fiz referência, todos eles ressuscitaram e voltaram a morrer. E hão de ressuscitar outra vez. E quem são eles? Temos o filho da viúva de Sarepta, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Lembra-se daquela cena da panela e do azeite, e o profeta foi lá à casa e acabou-se tudo. Ele disse, calma aí, vamos tratar do assunto. Aí ele traz lá tudo o comer, e aquilo cresceu, e depois no fim do milagre, daquela coisa fantástica, estar ali uns dias a desfrutar desse milagre, o filho morre. Eu disse, profeta, tu vais trazer a maldição à minha casa, dizia a mulher. Calma aí. E o filho ressuscitou. Ele deitou-se sobre ele, lembram-se? Temos esse caso. Segundo caso, filho de outra mulher de Sunam, a mulher sunamita. Certamente que vocês se lembram que o filho morreu, não é? Que ela era a tal que arranjou um quarto para o profeta e tal, e não sei o quê. E depois o miúdo morreu e ela ia ter com o profeta. E o marido, mulher, vai tudo bem. Vai tudo bem. O filho estava morto, mas vai tudo bem. Nós precisamos de ser deste calibre na prática. Eu digo-vos uma coisa, isto é muito importante. Porque isto não é história, isto é realidade. E nós precisamos ser da fibra que, passando por problemas e por dificuldades e por tragédias, somos capazes de manter, pela graça de Deus, a serenidade como se nada fosse. Porque o Senhor que está no comando, Ele comanda tudo. E não devemos entrar em pânico, nem... Mas pronto, isto faz parte do experimentar aquele nível de ressurreição que eu daqui a pouco já falei. Depois temos, em terceiro lugar, aquele homem que morreu e cujo corpo foi lançado para a sepultura onde estavam os ossos do profeta. E ao tocarem nos ossos do profeta, o homem ressuscitou. Temos terceiro caso da ressurreição. Portanto, temos estes 3 e os outros 6 estão todos
no Novo Testamento, isto Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos o filho da viúva de Naim, que é um outro caso de ressurreição, como vocês sabem, ele já ia no funeral para o cemitério, já vinha de sair da cidade de Naim, e o grupo do Senhor Jesus Cristo tinha sido encontrado, encontraram-se ali e o Senhor operou a ressurreição dele. Temos a filha de Jairo, que era uma menina com 12 anos, que também morreu, o corpo ainda estava quente, aquele já ia para o funeral, mas o corpo ainda estava quente, tinha acabado de morrer. E o Senhor também operou um milagre da ressurreição. Temos Lázaro, o irmão de Marta e Maria, que já estava sepultado há 4 dias e o corpo já cheirava mal, e o Senhor chegou lá. Isto é para vocês verem que o Senhor, para ele, não há casos diferentes. Para ele é um caso, como outro qualquer. Acabado de morrer, ir a caminho do cemitério, ou estar lá já há 4 dias, e eu até diria mais, ou estar lá não sei quantas centenas de anos, porque eles vão ressuscitar, para o Senhor é o máximo. Depois temos, quando o Senhor morre na cruz do Calvário, há uma série de... Eu falo em 9, porque este aqui, a Bíblia não diz quantos são, porque eles são muitos. E considero apenas um caso, porque de facto houve muita gente que ressuscitou das sepulturas, as sepulturas abriram-se e corpos saíram, e foram várias as ressurreições, quando o Senhor morre, como nós lemos em Mateus 27. Depois ainda temos, temos o caso de Talita, conhecida como Dorcas, que, como vocês sabem, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, também é ressuscitada. E depois temos o caso de Eutico, mais à frente, no capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos, que também é ressuscitado. Todos estes casos que eu acabei de referir ressuscitaram, mas não voltaram à vida, mas não experimentando a ressurreição da qual o Senhor é o primeiro fruto, que é a ressurreição para nunca mais voltar a morrer. E eu sobre isso gostava de dizer o seguinte, porque é muito importante dizer o seguinte. A revelação da Bíblia sobre a ressurreição física, já no Velho Testamento, e quando nós lemos, por exemplo, no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, se vocês quiserem dar lá uma espreita dela, em Daniel, no capítulo 12, o que a Bíblia dizia sobre a ressurreição era assim, versículo 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E isto tem a ver com o tempo, reparem que ele está aqui a falar, no tempo em que se levantará Miguel, o grande príncipe, versículo 1, que se levanta pelos filhos do teu povo, Israel, não é? Haverá um tempo de angústia, temos aqui uma alusão à grande tribulação, um tempo de angústia que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo, na grande tribulação, portanto, a seguir, livrar-se ao teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Ou seja, o que a Bíblia diz aqui sobre a ressurreição é que vai haver um tempo, que há de chegar, em que, como lemos aqui, muitos dos que dormem no pó da terra vão ressuscitar. Uns, como diz aqui, para a vida eterna e outros para desprezo eterno, ou seja, para vergonha e desprezo eterno. Ou seja, a ideia que os profetas davam era de que havia de haver um momento em que havia uma ressurreição, uns estavam salvos, outros perdidos. Uns para a vida eterna, outros para desprezo eterno. Aparentemente parece que aquilo é no momento. Dá-se 2 ressurreições, mas no mesmo momento. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, Ele também falou acerca da ressurreição física, e em João, no capítulo 5, Ele disse o seguinte, no versículo 28, se não estou em erro, disse Ele assim, e passo a citar, e os que fizerem, versículo 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Portanto, nós temos aqui a ressurreição para vergonha e desprezo eterno, é chamada a ressurreição da condenação, e a ressurreição para a vida eterna é chamada aqui a ressurreição
da vida, como vocês veem no versículo 29. Mais uma vez, perdão, o Senhor Jesus Cristo fala sobre o assunto e, mais uma vez, fala de maneira tal que parece que a ressurreição dá-se num instante, só que uns estão salvos e outros estão perdidos. Uns experimentam uma ressurreição para a vida e outros para a condenação. Mais à frente, no livro do Apocalipse, no capítulo 20, mais à frente, no capítulo 20 do livro do Apocalipse, isso é importante, isto são assuntos que é importante nós fazermos referência, porque há muitos crentes que fazem perguntas acerca disto e não compreendem e querem saber e como é que vai ser e como é que não é, ou como é que é. E no capítulo 20 do livro de Apocalipse, nós lemos assim. Portanto, o livro do Apocalipse, para quem não sabe, fala da grande tribulação e descreve em pormenor, muito pormenor, coisas que acontecem na grande tribulação. Quando chegamos ao capítulo 20, nós lemos assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Isto no fim da grande tribulação é o que vai acontecer. E amarrou-o por 1000 anos. São os 1000 anos em que o Senhor vai reinar na terra. O diabo está amarrado por 1000 anos. E lançou no abismo e ele o encerrou e pôs-se sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre eles. Ora bem, isto aqui é o que acontece quando o Senhor vier à terra para reinar nos tais 1000 anos. E cá estão os tronos que o Senhor disse: vocês se assentarão sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lembram-se dos tronos? E Deus, ele diz, vi tronos, disse aos 12 apóstolos, e vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas dos que foram degolados, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, na grande tribulação, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, na grande tribulação, nem a sua imagem, e não receberam o sinal das suas testas, nem nas suas mãos, notem, e viveram. Está a falar de quem? Está a falar de quem é que ele está a falar? Das almas dos que foram degolados. Está a falar de mortos, ok? Na grande tribulação, no tempo da besta, está a falar de mortos na grande tribulação. E está aqui a dizer que estes aqui viveram. Estavam mortos, viveram. Ou seja, entenda-se, ressuscitaram. Ok? E reinaram com Cristo durante 1000 anos. E ele vem para estabelecer o reino, nos tais princípios de 1000 anos, o diabo é amarrado, e é no princípio do reino, lá estão os tronos, lá estão os que vão ser sentados sobre eles, e ele aqui faz um parênteses dizendo assim, olha, vocês lembram daqueles que morreram na grande tribulação, e eles vão ressuscitar aqui. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Os outros mortos não reviveram, notem bem, os outros mortos não ressuscitaram, entenda-se, até que os 1000 anos se acabam. Então nós temos aqui uma revelação interessante, que é, afinal, as ressurreições são separadas por 1000 anos. Uma no princípio e outra no fim. E diz aqui a passagem que bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Mas a segunda morte vai ter poder sobre os outros. Da outra ressurreição, que é a ressurreição da condenação, que é a ressurreição para vergonha e desprezo eterno, é aqui que todos os perdidos ressuscitam, findos os 1000 anos. Enquanto que para reinar com Cristo, quem vai reinar com Cristo vão ser todos os crentes, desde Adão, incluindo os crentes da grande tribulação, ressuscitam ali para reinar com o Senhor. Segundo nós vemos noutras passagens, que agora não vamos ver nas Escrituras, mas todos os crentes, desde Adão, incluindo os crentes da grande tribulação, e daqui a um bocado já vou fazer um parênteses que vocês vão perceber, vão reinar com Cristo. Esta é a primeira ressurreição. Na linha profética, a revelação de Deus sobre as ressurreições é esta. Primeiro dava a ideia
de que elas acontecem, ambas as ressurreições, num momento único. Que depois ficamos a perceber, por aquilo que é revelado no livro do Apocalipse, que afinal há um espaço de 1000 anos entre uma ressurreição e a outra. Ou seja, os salvos não ressuscitam ao mesmo tempo que os perdidos. Eles têm ressurreições em momentos diferentes. Inclusivamente, os primeiros ressuscitam para reinar com o Senhor na terra, enquanto que os outros ressuscitam para serem condenados para sempre. E já agora só um pequeno pormenor. Portanto, é isto que é a primeira ressurreição, ok? E é isto que é a ressurreição da condenação, ou a ressurreição da vida, a primeira, e a ressurreição da condenação. Aqui agora surge uma outra questão. No plano de Deus, ele tinha um segredo. Na linha profética, todos falaram acerca disto. Daniel falou, o Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, falou, João está a falar, e está a falar da linha profética. Na linha profética, esta era a sequência, era a ordem e a terminologia. Primeira ressurreição. No entanto, como vocês sabem, o relógio profético foi interrompido com a introdução da dispensação da graça de Deus, quando o apóstolo Paulo se converteu. E quando o apóstolo Paulo se converteu, porque a nação de Israel, como vocês, e já fiz referência a isso, e vocês sabem, o Senhor suspendeu os tratos com a nação de Israel para o relógio profético. E introduziu uma coisa chamada o mistério, a revelação do mistério. Pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério. Quando a revelação do mistério se deu, durante o período do mistério, toda a profecia está parada. E isto era um segredo que Deus nunca tinha revelado a ninguém, diz o apóstolo Paulo. Nem nenhum profeta sabia, ninguém falou acerca disto, toda a gente ignorava isto. E o que é que dizia esse mistério ou segredo? Entre muitas coisas. O que dizia e diz é que Deus suspendeu o trato com a nação de Israel, num momento em que tudo indicava que o castigo de Deus havia de cair sobre todo o mundo, incluindo os judeus, e Deus, em graça, resolve revelar um segredo de amor, que era, antes do castigo cair sobre todos, eu vou dar uma oportunidade a todos, indistintamente, que é o que ele está a fazer. E dos que salvos, vou fazer um corpo, do qual o corpo Cristo é cabeça, e é isso que ele está a fazer. Quando o corpo estiver completo, o corpo vai se unir à cabeça. Aliás, a cabeça vem aos ares e o corpo vai se juntar à cabeça, quando se der o arrebatamento. E isso está na primeira carta aos Tessalonicenses, por exemplo, no capítulo 4, e isto faz parte do mistério, só o apóstolo Paulo é que fala disso. E na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, diz ele assim... E é importante nós também termos a noção disto, porque aqui há muita gente que pensa que esta referência da vinda do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é a mesma coisa que a vinda do Senhor quando o Senhor falou em Mateus 24 e etc, e nos Evangelhos, que não é. Porque ali quando o Senhor fala, está a falar da vinda dele à terra. E aqui não temos a vinda dele à terra, ele não vem à terra aqui. Ele aqui vem aos ares. O versículo, a partir do versículo 13, não é? Ele até está a falar aos crentes, sabem que os crentes de Salónica estavam a ser dizimados pela perseguição. E haviam falsos ensinadores que andavam a atrapalhá-los e a dizer assim, olha, já estamos na grande tribulação. E Paulo teve que escrever a segunda carta, como nós sabemos, para dizer que não pode ser, vocês não estão nada na grande tribulação. E para ele animar estes crentes que estavam a sofrer, muitos deles foram mortos, não é? Ele diz, não quero que, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e cá está o efeito da ressurreição dele física, também nisto, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Mas ele está a falar disto para os crentes da graça, do mistério, da dispensação da graça. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ou seja, isto fazia parte da revelação que Deus lhe deu. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não vamos à frente deles. Porque quando o Senhor vier, uns estão vivos, outros estão mortos, certo? E os que estão vivos não vão à frente dos que estão mortos.
os primeiros a arrancarem, deixamos de utilizar assim o termo, são os mortos. E depois é que vão os vivos. Quer dizer, vão juntos. Mas os primeiros, quem dá o tiro de partida são os mortos. Os mortos são os primeiros a avançar. E depois os outros são apanhados na ida. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Já agora só um pequeno pormenor, que há muita coisa que eu poderia dizer acerca disto para ajudar a compreender. Como é que há pessoas que confundem isto com a vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra? Para além daqui, ele vem aos ares, não vem à Terra. Há aqui uma coisa curiosa, que é nós lermos aqui no versículo 17, seremos juntos, depois nós os que ficarmos vivos, os que ficam vivos, são arrebatados juntamente com eles. É tão mais lindo em Apocalipse, nós lemos que os que estão vivos têm tronos para ficar cá, não saem de cá. As pessoas têm que ler a Bíblia com atenção. E estes vivos aqui não ficam cá. Os vivos, lemos aqui, são arrebatados juntamente com os mortos. Os mortos arrancam primeiro e a seguir vão os vivos, em corpos transformados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Aqui o Senhor não vem à terra para reinar, para os 1000 anos. Nós aqui temos o arrebatamento da igreja. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Temos aqui uma ressurreição física, que são os crentes mortos. E a confusão na cabeça de muita gente é esta. Então, mas esses não é a primeira ressurreição? Não. Na linha profética há, de facto, um momento de uma ressurreição que é chamada a primeira, porque a linha profética não contempla a verdade do mistério. E na linha profética, no fim da grande tribulação, antes do Senhor começar a reinar, ressuscitam ali os crentes todos para reinar com Ele, na terra. E quem vai ressuscitar ali são os crentes cuja esperança é terrena. Por isso é que eu falei desde Adão. Ok? Inclui os crentes da grande tribulação. E vão reinar com Ele. Estes crentes que ressuscitam aqui não estavam contemplados na linha profética, porque isto era um segredo. Que ressurreição é esta? Esta ressurreição está fora do âmbito das outras. Esta ressurreição, aqui que Paulo fala, não faz parte nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta. Deixa-me passar esta expressão. Esta, podemos chamar, é a ressurreição do mistério. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele também fala acerca dela, e ele, acerca dela, diz assim, onde é que está? Capítulo 15, versículo 51, ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, nem todos vamos estar mortos, mas todos seremos transformados, os mortos e os vivos. Porque os mortos ressuscitam em corpos gloriosos transformados, e os vivos são transformados também em corpos gloriosos, e vão juntos. No momento de não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ora bem, depois ele continua a falar acerca do assunto. Mas o que eu queria referir é que esta ressurreição é a ressurreição do mistério. Eis aqui vos digo o mistério. Esta é a ressurreição do mistério que está fora, que acontece cronologicamente no tempo, acontece antes da primeira ressurreição. Se o Senhor vier hoje arrebatar a igreja, os crentes que estão mortos, que pertencem à igreja, e aqui é que eu queria chamar a vossa atenção, que é muito importante ter isto em mente, quem vai ao encontro da cabeça são os membros do corpo, é o corpo que se vai juntar à cabeça, portanto exclui Adão, exclui David, exclui Moisés, exclui Daniel. Esses só vão ressuscitar quando o Senhor se der a primeira ressurreição no princípio do milénio. E esta ressurreição aqui que Paulo fala é uma ressurreição que pode acontecer hoje e que vai tirar dos sepulcros os crentes que morreram e que pertencem ao corpo de Cristo, à igreja. E os crentes que estiverem vivos, naturalmente,
Sendo hoje, lá iremos nós com os que já partiram e juntos vamos ao encontro do Senhor. Okay? E isto era um segredo, era um mistério. Não tem nada a ver com a primeira ressurreição de que lemos no livro do Apocalipse. Pronto, eu queria dizer isto, para terminar. Talvez eu precisava de uma ajuda gráfica, ainda pensei em fazer isso, mas eu faço-vos aqui um desenho gráfico imaginário, ok? Isto é assim, portanto, vocês estão a olhar aí para a direita, o futuro está à direita, não é? O futuro está à direita. Portanto, vocês estão a olhar para aqui, isto é assim, na linha profética, não é? Parecia haver um momento, no futuro, parecia haver um momento em que se dava aqui uma ressurreição dupla. Uns ressuscitavam para a salvação e outros para a condenação. Depois percebemos na mesma linha profética, que é que João que diz, que afinal não. Esta ressurreição que se dá aqui é espaçada por 1000 anos. Os primeiros a ressuscitar, ressuscitam para a vida eterna, no princípio dos 1000 anos, e no fim dos 1000 anos vai-se dar a ressurreição de todos os perdidos, e atenção, que aqui é de todos os perdidos, de todos os tempos, incluindo do tempo de agora. Ok? A ressurreição da condenação. Depois ficamos a perceber que no tempo, algures 7 anos antes desta acontecer a primeira, algures aqui, vai-se dar a ressurreição dos crentes da igreja. Ok? Portanto, nós temos aqui neste momento 3 momentos de ressurreição. A do mistério, a primeira ressurreição e a ressurreição da condenação. Isto para vocês graficamente, imaginariamente, verem no tempo como é que isto acontece. Por último e para terminar a minha intervenção, queria dizer o seguinte. Em Romanos, no capítulo 6, portanto, há um aspecto da ressurreição espiritual que já foi bem referido nos estudos anteriores e particularmente até no estudo da semana passada, e já percebemos que nós experimentamos um batismo espiritual ao sermos identificados com Cristo na cruz do Calvário, com Cristo na cruz, na sua morte, na sua sepultura, na sua ressurreição. E, portanto, experimentamos uma ressurreição, que foi aquela ressurreição que, estando nós mortos, fomos vivificados. E como diz aqui nesta passagem, é pela fé no poder de Deus. E eu agora, em Romanos, no capítulo 6, gostava que vocês reparassem, no versículo 4, por exemplo, nós lemos assim, de sorte que fomos sepultados com Ele, já fiz referência a isto, pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Agora, ele agora fala aqui de um pormenor importante, que é um aspecto prático da nossa vida. Sabem que uma coisa é o que acontece posicionalmente em Cristo. Posicionalmente em Cristo, ressuscitamos com Ele, mas na vida prática, na nossa condição prática, precisamos de experimentar essa nova vida que a ressurreição de Cristo nos comunica na vida prática. Ou seja, nós na vida prática podemos andar aqui como mortos, tendo vida, mas como mortos. E é contra isso que Paulo luta. E ele fala acerca disto, e por isso é que eu deixei isto para o fim, porque é uma coisa prática que eu espero que seja ajudadora para todos nós. E ele então diz assim, portanto, ele ressuscitou com reflexos na nossa experiência. A ressurreição dele não somente traz reflexos espirituais no que diz respeito à nossa posição, que estávamos mortos em delitos e pecados e agora temos vida, mas traz reflexos para o nosso comportamento diário, no nosso andar. E o nosso andar, pela ressurreição dele, deve traduzir uma vida nova, diferente da velha vida que nós tínhamos antes. E então, no versículo 5 ele diz assim, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ele está a dizer assim, olha,
Se vocês se identificaram com Cristo na sua morte, estão identificados com Ele na sua morte, também estamos identificados com Ele na sua ressurreição. Isto tem que ter reflexos, isto tem que ter consequências práticas. E ele diz assim no versículo 6, sabendo isto, e aqui quero chamar a vossa atenção para esta palavra sabendo, porque depois ele vai utilizar outra palavra mais abaixo, que é considerai-vos. Uma coisa é sabermos, e outra coisa é considerarmos. Mas antes da gente se considerar, nós temos que saber. E ele então diz, sabendo o quê? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Isto continua a ser o reflexo da parte espiritual e também uma tradução de que se morremos com Ele, vamos viver com Ele. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá domínio sobre Ele. Pois conta ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas conta viver. Agora vive para Deus. A grande questão é esta, eu estou a viver para quem? Nós temos que colocar esta questão. Nós agora que somos crentes, estamos a viver para quem? E eu sei para quem vivia antes. E olhem que não era bom. Mas, objetivamente e conscientemente, para quem vivo eu diariamente? Para Deus. Assim, também vós, que sabeis o que aconteceu, considerai-vos. Agora eu tenho que me considerar, eu sei, e agora tenho que me considerar como morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus Nosso Senhor. E eu devo estar morto para o pecado na prática e vivo para Deus. Não reino, portanto, o pecado no vosso corpo mortal para lhe obedecer das suas concupiscências. Nem tão pouco apresenteis os vossos membros, não é, ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isto é fantástico, isto é a linguagem que ele utiliza, isto é prático, muito prático. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, depois ele continua para vós. Na nossa passagem em Colossenses, voltando à nossa passagem em Colossenses, no versículo 12, ele diz assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Vocês ressuscitaram pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E para terminar, eu não posso deixar de fazer referência à oração de Paulo em Efésios no capítulo 1. Em Efésios no capítulo 1, ele faz uma oração por todos nós. E ele fez aquela oração para nós recebermos várias coisas. E uma das coisas que ele ora para nós recebermos, sabem qual é? Eu vou passar a citar. Diz ele assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para quê? Para que é que ele orava? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê, em seu conhecimento, o Espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para quê? Vos dê isto para quê? Olhos iluminados. Nós às vezes andamos cegos. Andamos aqui, mas não vemos nada. Não vemos nada da vida espiritual, não vemos nada da realidade espiritual. Então ele diz, eu tenho que orar para esta gente, para que Deus ilumine os olhos deles, para que eles vejam. Para que eles devem ter os olhos iluminados? Para quê? Para que eles saibam. Um dos grandes problemas da igreja e dos crentes é a ignorância. E muita da ignorância é porque não vê. E nós temos uma grande necessidade de orar para que as pessoas abram os olhos e vejam para saberem. Saberem o quê? Várias coisas. Eu só quero citar uma, que é para não estar aqui a perder tempo, não estamos a estudar isto agora. Versículo 19. Para que saibam qual. Isto aqui é fantástico. Isto aqui é demais mesmo. Saibam. Eu oro para que eles saibam qual o poder de Deus sobre nós. Notem bem, nós temos que ter a consciência que há um poder tremendo de Deus sobre nós.
mas muitos não sabem disso. E temos que fazer uso desse poder. Mas ele não é um poder qualquer. Sabe o que é que ele diz aqui? Diz que este poder é a grandeza do seu poder. Não é um poder, é a grandeza. Mas não é só a grandeza do seu poder. É a sobreexcelente grandeza do seu poder. Sobre nós. Mas nós temos um poder que não é qualquer poder. É uma grandeza de poder, do seu poder. É uma sobreexcelente grandeza do seu poder. E agora, para vocês avaliarem qual é a intensidade do poder ou da força, ele diz qual é. Segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Vocês estão a ver o poder que Deus manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos e levou até ao céu? Esse poder está sobre nós. E eu quero que vocês saibam disso, mas vocês não sabem. A Bíblia diz, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. As bênçãos estão lá. Não estão aqui. As bênçãos não estão aqui. Estão nos lugares celestiais. Como é que eu vou aos lugares celestiais buscar as minhas bênçãos? O poder manifestado, o grande poder, a sobreexcelente grandeza de poder manifestado em Cristo ressuscitando dos mortos, levou-o onde? Diz aqui, aos celestiais. E se eu tiver a consciência de que esse poder se manifesta em mim, eu sou transportado aos celestiais, onde estão lá as bênçãos para poder usufruí-las e gozar delas e me enriquecer com elas, me deliciar com elas. Olha, e ser uma alma feliz. E ser uma alma feliz. Realizada de tal maneira que nem que a casa caia e arda, está tudo bem, porque não depende disto. E para que Deus nos ajude. A ressurreição de Cristo traz efeitos práticos, não apenas no futuro, quando o meu corpo for transformado. Não apenas traz efeitos práticos dessa natureza, mas traz efeitos práticos na minha vida diária. Que Deus nos ajude. Era só. E nós pedimos ao nosso Deus logo ao início para cuidar, e Ele cuidou e falou aos nossos corações. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração, não esquecendo as palavras que ouvimos esta noite. Muito bom, muito importante. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças neste momento, porque de facto é maravilhoso quando nós vamos à Tua casa, Senhor, e neste caso, Senhor, nos dirigimos como igreja a Ti, Senhor, e Tu nos ouves, Senhor, mas mais do que nunca Tu nos falas aos nossos corações, Senhor. E é tão bom, Senhor, quando nós podemos perceber como somos privilegiados hoje, Senhor. E o facto, Senhor, de vivemos nesta altura, Senhor, em que somos um povo escolhido, Senhor, em que os nossos lugares são celestiais, Senhor, não são terrenos, a nossa promessa é completamente diferente. É algo maravilhoso, Senhor, é algo que nos devia deixar de ânimo todos os dias, Senhor, esperando a qualquer momento a Tua vinda, Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, porque certamente, como Tu nos dizes na Tua palavra, Senhor, temos um lugar reservado, Senhor, nos lugares celestiais, Senhor, onde é a nossa morada, Senhor, a nossa cidade não é aqui, não é terrena, Senhor, mas nós Te damos graças, porque mesmo assim, Senhor, Tu cuidas de cada filho Teu aqui, e nós Te pedimos esta noite, Senhor, que Tu possas cuidar de cada um, Senhor, para que possamos experimentar, para que possamos ter o gozo, Senhor, de vivermos verdadeiramente com a intensidade que Tu queres que nós possamos viver, para que sejamos um testemunho vivo, Senhor, e que a Tua glória, Senhor, possa ser manifestada aos homens através da Igreja, Senhor, que somos nós. Te agradecemos mais uma vez pela palavra que ouvimos, Senhor, dos Teus servos, Senhor, que Tu continuas a cuidar de cada um segundo a Tua vontade, Senhor, que continuas a dar sabedoria, Senhor, e inteligência espiritual, Senhor, e ajuda-nos a procurar-Te diariamente. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos neste momento, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o culto está terminado.